Olá, nossos queridos alunos. Eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Sejam bem-vindos a uma videoaula. Sintam-se acolhidos por todos nós neste momento de aprendizagem remota. Estaremos juntos, chegando até vocês pela TV Vale. Então, dando continuidade à nossa aula anterior, em que nós vimos o que é o artigo de opinião, o gênero textual, artigo de opinião, vimos o que é, suas características, sua finalidade. Agora vamos ver nessa aula de hoje um exemplo de artigo de opinião. Relembrando, o artigo de opinião, como o próprio nome fala, é um texto de opinião, em que o autor apresenta os fatos dando sua opinião sobre eles. E essa opinião ela é dada por meio de argumentos. O que são argumentos? Fatos, provas, ideias que justificam, né? Que comprovam o pensamento, a opinião do autor. E também, quando ele faz quando ele defende esse ponto de vista, quando ele defende sua ideia, ele usa os argumentos para tentar convencer alguém a mudar de opinião ou de comportamento. Então, nós vamos ver um exemplo de um artigo de opinião nesta aula. Vamos fazer a leitura e a análise de um artigo de opinião. Educação e ética no contexto do coronavírus. Lembrando que nós vamos identificar as características do artigo de opinião, ao fazer a leitura e a análise deste artigo. Educação e ética no contexto do coronavírus. Então, nós temos aqui o título do texto, né, por Gabriel Grabowski. E aqui nós já temos a primeira característica, não é? Do artigo de opinião, em que nós temos aqui uma questão polêmica, relevante e atual, que é o coronavírus, a questão do coronavírus. Analisando aqui o título, educação. O que é educação? Aquela que nós adquirimos no seio familiar e depois é estendida para a escola com conhecimento científico. E a ética? A ética, um conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta humana. Então, aqui nós vamos ter a característica em que o artigo traz uma questão polêmica, relevante e atual. E muito atual nesse contexto, né, em que nós estamos vivendo hoje. Primeiro parágrafo. Neste confinamento residencial forçado, muitos não sabem o que fazer. Eu, além das aulas em plataformas digitais, leituras e reuniões virtuais, resolvi antecipar este artigo porque senti a necessidade de escrever e dialogar com vocês. Outra característica do gênero artigo de opinião. Então, aqui, ele coloca o leitor a par da questão. Qual que é a questão aqui que será tratada no texto? O confinamento residencial forçado em virtude do coronavírus, certo? E também aqui eu chamo a atenção, uma outra característica do artigo de opinião, que vocês podem ver aqui, o pronome pessoal eu, primeira pessoa, olha, eu, os verbos em primeira pessoa, resolvi, olha, quem? O autor, eu, autor. Resolvi, senti a necessidade de escrever e dialogar com vocês. Porque o artigo de opinião, o próprio autor, vai apresentar os fatos e dar a sua opinião. Então, nós vamos encontrar aí os pronomes pessoais e os verbos em primeira pessoa.
Seguindo aí o segundo parágrafo. Reconheço que é prematuro qualquer juízo, mas estas semanas já nos revelaram fatos e atos humanos cabíveis de reflexões, como é a tradição da educação e da ética, áreas que atuam como docente. A ética se revela nos atos morais e a educação demonstra que sociedade estamos construindo. Aqui vamos apontar a característica que explicita a tomada de posição do autor. O autor deixa claro aqui, explicita. O que é explicitar? Deixar clara, à mostra, a tomada de posição dele. Qual que é a tomada de posição do autor? Que ele reconhece, mesmo que seja prematuro qualquer juízo, qualquer análise, qualquer julgamento, não é? Em virtude dos últimos acontecimentos, dos últimos fatos e atos humanos cabíveis de reflexões, né, sob o ponto de vista da tradição e sob o ponto de vista da educação e da ética, ele vai falar, ele sentiu a necessidade de apresentar esses fatos e atos humanos e dar a opinião dele, apresentar o ponto de vista dele. Certo? Olha lá. Mesmo porque aqui, além de explicitar a tomada de posição do autor, também nós já temos um argumento. Mesmo porque, áreas que atuam como docente, como é a tradição da educação e da ética, áreas que atuam como docente. O autor, ele é professor universitário, professor doutor em educação e ética. A ética se revela nos atos morais e a educação demonstra que sociedade estamos construindo. No próximo parágrafo, partindo de Edgar Morin, que sugere que a contenção pode nos ajudar a desintoxicar nosso modo de vida. Almejo que essa experiência de ficar em casa nos transforme em seres humanos melhores, capazes de repensar quem somos, que vida estamos vivendo e que mundo estamos construindo para quem fica e para as futuras gerações. Aqui, neste parágrafo, o autor, ele faz a citação da fala de um grande, notável, renomado antropólogo, sociólogo e filósofo francês, Edgar Morin. Então, ele coloca aí um argumento de autoridade, né, para, em cima disso daí, né, em cima da citação de Edgar Morin, ele colocar seus argumentos. Né? Olha só, em que ele fala que essa experiência de ficar em casa nos transforme em seres humanos melhores. Então, olha só, aproveitando aí a fala de Edgar Morin, a contenção pode nos ajudar a desintoxicar nosso modo de vida. O que seria isso daí? A contenção, o isolamento social, o ato de ficar em casa, eliminar, desintoxicar, tirar as coisas ruins, negativas da nossa vida. Então, o autor do texto argumenta em cima disso daí, que essa experiência do isolamento social deveria servir para nos tornarmos seres humanos melhores, capazes de repensar quem somos, que vida que estamos vivendo e que mundo estamos construindo para quem fica e para as futuras gerações. As ciências já demonstram que o comportamento humano é múltiplo e ambíguo, como é a condição humana. Nossa animalidade e a humanidade constituem juntas nossa condição humana, dizia Morin. Uns se dedicam a ajudar e salvar o próximo. Outros, egoisticamente, se protegem fazendo estoques de alimentos e remédios desnecessários, buscando salvar sua pele,
em detrimento, né, em desvantagem dos que não têm tal condição. Mais uma vez, de forma sábia e inteligente, ele faz a citação aí de Edgar Morin, não é? Em que ele fala que o comportamento humano é múltiplo e ambíguo, quer dizer, múltiplo, ele nem é único nem simples, e ambíguo, né? Ora para o bem, para o mal, coisas boas, coisas ruins, né? E que a fala aí do Morin, nossa animalidade com esse comportamento negativo, ruim, e a humanidade, ora, olha a ambiguidade, ora para o lado bom, positivo, né, benéfico. Um se dedica, aí ele argumenta, ele utiliza a fala, né, o argumento de autoridade e coloca a sua opinião sobre isso. Um se dedica a ajudar e salvar o próximo. Olha só, dentro aí desse comportamento humano, de humanidade, bom, positivo, né? Outros egoisticamente se protegem fazendo estoques de alimentos e remédios. Olha, comportamento ambíguo, a animalidade, né? Buscando salvar sua própria pele, em detrimento, em desvantagem dos que não têm tal condição. As estratégias institucionais de empresas e organizações também, por sua vez, são diferenciadas na medida que, enquanto uns se preocupam apenas com os prováveis prejuízos econômicos, outros, em minoria, realizam doações de recursos e equipamentos para prevenir e atender as demandas dos hospitais e rede pública de saúde. Também ele faz a análise, ele apresenta os fatos, né, que vêm ocorrendo dentro aí das instituições de empresas e organizações, não é? Para também colocar em cima disso a opinião dele, o que ele pensa sobre esses atos, sobre esses fatos e sobre esses atos, né? O que ele fala aí? Uns preocupam-se apenas com os prováveis prejuízos econômicos. Olha lá, seria o lado, o comportamento ruim, a falta do quê? De educação, da ética, né? Do respeito, do amor ao próximo, né? Enquanto que a minoria realizam doações, recursos e equipamentos para prevenir e atender as demandas dos hospitais e rede pública de saúde. Oportunistas, aí no último parágrafo aqui, que ele conclui reforçando sua posição. Oportunistas e vigaristas sempre se aproveitam de tragédias coletivas para levar vantagens. Estes precisam ser coibidos e punidos com o rigor necessário. Ele finaliza reforçando sua posição, seu ponto de vista, não é? E ainda dá aí a sua opinião sobre que estes precisam, estes quem? Oportunistas e vigaristas, né? Eles precisam ser coibidos, impedidos e punidos com o rigor necessário. Bom, até uma próxima aula. Isso, nosso estudo do artigo de opinião, e até uma próxima aula. É muito rápido?